e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, Senhor. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs de São Paulo, profeta e pastor, a última vez descobrimos, você se lembra, que o apóstolo se apresenta como uma mãe com todas as características da maternidade espiritual e se apresenta também como um pai com toda a lista das características de um pai espiritual em relação com os Tessalonicenses. Você se lembra dessa última formação da página 139 a 144. E acabamos com essa página 145 que explica que o coração da carta paulina de Tessalonicenses é verdadeiramente essa passagem que vamos começar a ler, 1 Tessalonicenses 2:13, e que corre até 1 Tessalonicenses 4:2. Isso é a verdadeira carta. O resto foi completado depois, foi juntado depois, mas lá, segundo os historiadores, os especialistas que analisaram esse estilo literário, eles reconhecem que o núcleo mais antigo é justamente essa passagem que vamos começar nós a ler nesse estudo de hoje, a partir de 1 Tessalonicenses 2:13, e que vai começar um novo tema, que é o tema da ação de graça. Vamos ler. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é, a palavra de Deus, que produz o efeito em vós, os fiéis. Obrigado. Então, esse tema da ação de graça, que muitas vezes é ligado com essa outra palavra, sem cessar. Rezai sem cessar. Permanecei na ação de graça, sem cessar. É ligado como uma coisa que deve ser vivida continuamente. Esse tema da ação de graça abriu finalmente já o livro, a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:2, já damos graças a Deus por vocês em todo momento, sem cessar. E também ele vai dizer no final da carta, lá do início, 1 Tessalonicenses 1:2, e também no final, 1 Tessalonicenses 5:17 e 18, ele vai finalmente dar o mesmo tema, como se a carta aos Tessalonicenses é entre ação de graça. Primeiro, o início e no final. 1 Tessalonicenses 5:17, 18. Orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Bonito. Então, se queremos saber qual é a vontade de Deus em minha vida, orai sem cessar. Dar graça sem cessar. Isso é o contrário de quê? De um espírito de murmuração. Muitas vezes, nos acostumamos a reclamar, reagir. Meu Deus, não funciona. Não é assim. E murmurar. Mas Paulo vai dizer, não murmura sem cessar. Seja na ação de graça, sem cessar. Significa em todas as situações. Eu me lembro, no início da renovação, um pastor americano que escreveu 2 livros que foram uma formação que se passou em toda a renovação do mundo inteiro, da prisão ao louvor. Tinha um bandido famoso que se chamava Nicky Cruz, que se converteu na prisão e que depois testemunhava do louvor, da potência do louvor, da ação de graça, espírito de ação de graça. Não devemos esquecer, não somente na renovação, mas nós como cristãos devemos permanecer nesse conselho paulino de conseguir de viver sem cessar e em qualquer condição que seja a ação de graça. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço.
E finalmente, em São Paulo, se torna uma oração do coração. Como os cristãos do Oriente, Senhor, tende piedade de mim, pecador, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Bom, lá, Paulo propose de fazer uma oração de gratidão em permanência, sem cessar, ser grato, sem cessar, que é completamente oposto à murmuração. E justamente ele vai sublinhar isso em Filipenses 2, 14 e 15, quando ele fala que nós devemos nos tornar puros e irrepreensíveis numa geração pervertida. Então, como vamos brilhar, como vamos testemunhar? Ele sublinha justamente a ação de graça. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Então, isso é um programa, não é uma regra de vida de um dia. Isso é uma disciplina e uma vigilância permanente. E essa carta aos Tessalonicenses pode nos ajudar, se nós meditamos essas citações de Paulo, essas referências sobre a ação de graça. Se escolhemos isso como um tema de vida, programa de vida, nossa vida vai mudar, mas precisa de entrar numa costume, num hábitos diferentes, de espírito, de reclamação, de tristeza, de murmuração, a gratidão, como nossa irmã Christine fiz durante o ano passado, e parece novo ensino sobre o espírito de gratidão. Então, é uma coisa que não é mágica. Devemos programar cada dia de nunca murmurar, nunca reclamar, mas permanecer na ação de graça. E temos um amigo que trabalha no fim da vida de pessoas na geriatria de um grande hospital na França, e ele mesmo e outras pessoas que trabalham nesse tipo do final da vida, como se diz, o paliativo, o cuidado paliativo das pessoas no final da vida, eles são testemunhos que muitas vezes essas pessoas que se preparam a morrer dizem, muitas vezes eu me queixei, eu me lamentei em lugar de agradecer. Essas pessoas no fim da vida reconhecem que ela devia ser mais reconhecida pelo dom da vida, pelas coisas que elas viviam, e muitas vezes ela reclamava muitas vezes. E antes de morrer, finalmente, são pessoas que dizem, mas a vida era boa, mas eu não reconhecia. Então, a ação de graça também é o significado da palavra Eucaristia, Eucharistein, de praticar uma vida eucarística, de celebrar cada dia, quando é possível, o sacramento da Eucaristia, de participar de todo o nosso coração na celebração da missa. Isso ajuda a plantar em nós, o sacramento realiza o que ele anuncia, e nós nos tornamos um coração agradecido, um coração eucarístico. E um padre francês que se chama Padre Pascalide, que escreveu esse livro sobre a gratitude, que favorece, ele diz, a gratitude favorece comportamento altruísta, comportamentos que são orientados pelos outros, em direção dos outros. O fato de agradecer nos abre aos outros. É o contrário completamente o contrário de um espírito de hiperconsumação, hiperconsumo, que nos faz sempre desejar
coisa para nós, para mim, é o contrário. Justamente, e ele diz no seu livro, precisa de fazer 3 conversões, 3 passagens. Passar dos objetos a consumir aos bens a contemplar. Então, pode anotar. Passar dos bens para consumir pelos bens a contemplar. Antes de consumir, contemplar. Segundo, passar dos dons ao doador. Os dons me mostram quem? O doador, aquele que me oferece. Então, não olhar os dons tanto que o doador que me oferece. E terceira passagem, terceira conversão, o doador, de passar do doador no amor que me provoca a dar. Passar do doador ao amor de caridade que vai me provocar a dar minha vida. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, amar é todo dar e se dar a si mesmo. Então, a gratidão nos coloca nesse caminho, finalmente, caminho oblativo. Cada pessoa é criada na sua natureza oblativa. Cada ser humano é ser oblativo. O que significa oblativo? Significa que ele é feito para dar e para se dar, para oferecer, para transmitir. Mas o que você recebe? Mas dar aos outros nos constrói e nos renova. E a pessoa se sente com interesse, razão de viver, porque ela sabe que ela é esperada na maneira que ela vai se dar e oferecer sua vida. Então, cada pessoa é oblativa, mas podemos nos dar a coisas que são completamente ruins. São pessoas que vão dar essa parte oblativa no jogo de dinheiro, por exemplo. Eles vão dar. Algumas pessoas vão dar muito dinheiro, muito tempo. Eu me lembro um colega no escritório da indústria onde eu trabalhava, que passava a metade dos seus dias depois de trabalhar para fazer jogo de cavalos, investindo dinheiro, mas ele investia muito. Eu não sei quando ele ganhava, mas investia muito. Porque a pessoa, ela precisa de dar, precisa de se dar uma coisa, uma obra. E então, é bom de saber o que Deus espera de minha natureza oblativa. E então, essa dimensão, você percebe que essa dimensão eucarística, essa dimensão de ação de graça, nos mostra um caminho de oblação, como Paulo, finalmente, quando na segunda carta a Timóteo, ele vai reconhecer: acabei minha corrida, minha vida é oferta em sacrifício, em libação. Eu cheguei no momento do altar, onde eu ofereço toda minha vida em sacrifício. Então, é isso. É bonito de ver isso. E uma pessoa que foi treinada toda a sua vida a viver essa dimensão oblativa, acaba sua vida com alegria. Não vai chegar na morte ansiosa ou angustiado, ou não sei como, completamente cheia de espírito de tristeza, não sei o quê. Não, porque ela sabe que sua vida foi oferecida, como Jesus chegou na cruz oferecendo toda a sua vida. Vamos ler agora essa palavra do Papa Francisco, que relatamos na página 147. O Papa Francisco nos pergunta sobre a nossa fé. Perguntemo-nos: como anda a minha fé? É uma fé alegre ou uma fé sempre igual? Uma fé plana? Fico surpreso quando vejo as obras do Senhor, quando ouço falar de evangelização ou da vida de um santo, ou quando vejo muitas pessoas boas. Sinto a graça dentro ou nada mexe dentro do meu coração? Sinto o consolo do Espírito ou estou fechado? Perguntemo-nos, cada um de nós, no exame de consciência: como está a minha fé?
é alegre? É aberta às surpresas de Deus? Porque Deus é o Deus das surpresas. Experimentei na alma a sensação de estupor que a presença de Deus dá, o senso de gratidão. Pensemos nessas palavras que foram de ânimo para a fé. Alegria, sensação de estupor, surpresa e gratidão. Então, ele sublinhe bem, na dimensão da fé, a dimensão da gratidão. E damos também, nessa mesma página 147, uma citação do Papa Emérito Bento XVI, onde ele sublinha o reino de Deus é um dom. E por isso que ele é grande, belo. Ele constitui a resposta da esperança. Ele constitui uma resposta à esperança. O que é a esperança? Alguma vez podemos pensar que é um grande vazio, não sabemos, mas o dom de Deus, que é tão grande e rico, justamente é um motivo de esperança, é um motivo de ação de graça. Segundo tema de hoje, que 1 Tessalonicenses 2:13 nos ajuda a sublinhar, é a palavra de Deus. Não é a primeira vez, foi já citado em 1 Tessalonicenses 1:6, mas são temas que voltam nas cartas paulinas. Agora, o tema da palavra, ele insiste. São temas recorrentes. E vamos ler de novo, porque já ouvimos no início, 1 Tessalonicenses 2:13, uma vez recebida a palavra de Deus que nós fizemos ouvir, você receber de bom coração, não como uma palavra humana, mas como o que ela é realmente, a palavra de Deus. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é, a palavra de Deus, que produz o efeito em vós, os fiéis. Então, é interessante porque quando ele fala da palavra, ele fala de acolher a palavra. 1 Tessalonicenses 1:6, já, Paulo nos diz, vocês começaram a nos imitar e a imitar o Senhor acolhendo a palavra. E lá, a mesma coisa. Uma vez recebida a palavra de Deus que nós fizemos ouvir, vocês acolheram ela. Então, é como uma atitude, acolher a palavra. Qual é? Eu acho que podemos, como dizia o Papa Francisco, fazer exame de consciência. Hoje, como eu acolhi a palavra? Alguma vez podemos relativizar, alguma vez não queremos ouvir, alguma vez queremos fugir, mas como devemos fazer, finalmente? Acolher a palavra. A palavra que é a palavra de Deus, que não é como uma palavra humana. E eu acho que é um critério em nossa vida, é um critério nas missões, também na evangelização, como esse grupo, como essa paróquia, como essa comunidade acolhe a palavra de Deus. E para mim é uma questão que eu me coloco muitas vezes em nossa comunidade, sobretudo quando vem um novo pregador que passa, um homem de Deus que vem pregar, ele vai sentir que essa comunidade tem sede da palavra ou são a metade morto, ou são adormecidos. E nesse caso, não tem acolhimento da palavra de Deus, nada. Porque a pessoa é como, eu conheço, eu não tenho interesse por isso, eu sei já, eu não tenho. Então a pessoa se torna numa falta de acolhimento. A palavra de Deus deveria ser acolhida com pessoa que tem sede e com pessoa que tem um coração desejoso de ouvir. Eu conheço essa palavra, mas que bom de ouvir de novo. A primeira vez que eu fiz uma pregação na Fazenda Esperança, lá em Manaus, eu fui muito interpelado. Lá tinha 150 homens, bem
homem que viveram uma história bem pesada, né? Pessoa não jovem, não era jovem de 15 a 20 anos, não, era homem com toda uma história muito pesada. E dentro eles tinha alguns evangélicos, e na medida que eu pregava a palavra, ele respondia como assim, rezando, como para dizer, eu concordo, isso que eu quero, levantando a mão. E para mim, quando eu li São Paulo, que diz, como vocês acolheram a palavra, para mim eu me lembro desses homens que, na medida que a pregação avançava, levantavam a mão, como para aderir, para dizer, eu concordo, isso, amém. Então, qual é nossa maneira de acolher a palavra? É bom exame de consciência a fazer. Não somente num plano pessoal, mas como a nossa comunidade é viva e acolhedora da palavra de Deus. É isso que devemos nos perguntar. Isso é a fé, é a confiança, é a disposição, mesmo se conhecemos essa palavra, de acolher ela. Acolher como uma palavra viva, que não tem a ver com uma palavra humana, que é barulho de palavras, que é barulho de ar, finalmente. Não, a palavra de Deus, ela faz o que ela diz, ela realiza o que ela diz. Ela tem peso de verdade, porque ela é eficaz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, viva e eficaz. Eficaz por quê? Porque ela faz o que ela diz. E também ela produz uma mudança essencial no coração das pessoas. Como diz também Lucas, quando ele relata a experiência dos discípulos de Emaús, Lucas 24:32, você conhece muito bem, esse ano é centrado sobre esse tema dos discípulos de Emaús. Lucas 24:32, que eu cito na página 149 do livro. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ardia, nosso coração ardia. E então, isso quando ele diz, Paulo, 1 Tessalonicenses 2:13, essa palavra permanece ativa em vocês. A palavra permanece ativa. Mas o que pode desativar a palavra? É nós que podemos desativar a palavra. Não é ela que perde a sua força. É nós que podemos desativar a palavra pela nossa incredulidade. Não seja mais Tomé, não seja mais incrédulo, mas homem de fé. Passar da incredulidade à fé. Passar da incredulidade à confiança. É isso que queremos viver na Lectio Divina cada dia. A Lectio Divina é treinamento para passar justamente da incredulidade à fé no exercício da Lectio Divina cada dia, que é exercício de colocar a palavra ativa. E a força de ativar em nós, de deixar a palavra ativa em nós, ela vai fazer o que ela diz, ela vai transformar. É trabalho de gota a gota, não é uma coisa, queremos transformar o mundo de uma maneira mágica com uma pregação que vai... Não, é a Lectio Divina permanente, cada dia, fiel, que vai fazer esse trabalho. Uma grande e bela passagem na carta a Santiago, que vamos ler agora, justamente sublinha isso. Tiago, essa carta talvez é contemporânea das cartas paulinas. Outro especialista diz, mas não, Tiago é uma carta bem mais tardia, século II, como outras, São Clemente de Roma, nessa altura, nessa data. Mas outro especialista acha que ele
escrevi nos anos 50, 60. Então, se é assim, Tiago, essa carta de Tiago, é contemporânea dos escritos de Paulo. Vamos ler, e isso se encontra na página 150, Tiago 1, 21, 25. Por essa razão, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado em tudo o que faz. Linda palavra de Tiago também. Hein? E podemos dizer que ele faz eco às palavras de Paulo. Recebei com docilidade a palavra de Deus. É isso que é acolher a palavra, hein? Como dizemos nesse tema de Paulo. Acolher a palavra consiste o quê? Receber com docilidade a palavra que foi plantada em vós. Plantada em vós pela pregação e também pela graça do Espírito Santo, hein? Que pode salvar vossas almas. Essa palavra que pode salvar vossas almas. Mas colocar em prática essa palavra, não seja auditores que depois se abusam ele mesmo, como? Eles vão escutar a palavra sem colocar em prática, e como um homem que se observa no espelho e que esquece se ele tem os cabelos assim, se ele tem uma fisionomia arrumada ou se ele é completamente desordenado. Ele esquece. Pelo contrário, aquele que se inclina sobre a lei perfeita de liberdade e se torna amarrado a ela, não com o auditor que esquece, mas para colocar em prática ativamente, palavra ativa, como acabamos de dizer em Paulo, aquele encontrará sua felicidade nessa prática. Então, todo um programa também aqui que é bem paulino e que é nessa tradição do início da igreja. A palavra até nós, ela vem como hoje, hein? Depois de 2000 anos, a palavra de Deus vem até nós pela Sagrada Escritura. Que alegria de ter uma Bíblia no papel, imprimido. Imagine as pessoas que passaram séculos antes de ter o papel, tinha papiro, pergaminho, pele de camelo, de ovelha, de vaca para escrever, meu Deus. E nós temos papel muito fino, muito bem escrito, imprimido. Bom, então a Sagrada Escritura é à nossa disposição facilmente. Segunda maneira de receber essa palavra, pela tradição. A história da igreja, os santos. Meu Deus, como São Tomás de Aquino nos ensina, nos mostra o comentário da Escritura, Santo Agostinho, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, tantos santos, como podemos ignorar essa mensagem, o essencial dessa palavra. E terceira maneira, o magistério, os concílios, os decretos, as cartas encíclicas, todos escritos, documentos do magistério de nossos papas, que são riquíssimos, que são um tesouro. E vamos ler justamente o decreto sobre a palavra de Deus na Constituição de Vaticano II, Dei Verbum, o verbo de Deus, que concerne o nome de nossa comunidade, e que nos explica de uma maneira tão linda como a tradição e o magistério
veicula essa palavra santa de Deus. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Donde resulta, assim, a Igreja. Não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Obrigado. Muito bonito, essa passagem de Dei Verbum do Concílio. E o Papa Francisco, que acaba e finaliza esse tema na página 151, a palavra de Deus é uma força viva capaz de suscitar a conversão no coração humano e de orientar de novo a pessoa segundo Deus. Fechar seu coração ao dom de Deus que nos fala tem por consequência o fechamento de nosso coração ao irmão. Fechar o nosso coração à palavra de Deus, porque Deus nos fala, se fechamos nosso coração a essa palavra de Deus, com certeza a consequência é que vamos fechar o coração a nossos irmãos, a nosso irmão, a nossa esposa, nosso filho, a pessoa que mora e vive comigo. Então, obrigado de que o Senhor venha nos acordar, nos despertar nesse acolhimento hoje de sua palavra. Obrigado, Paulo, de nos ajudar a actualizar esse acolhimento da palavra de Deus em nossa vida, não somente num plano pessoal, mas também na família, no casal, na vida fraterna, na vida comunitária. Que o Senhor continue de nos guardar nessa fé, nessa vigilância, nesse acolhimento. Amém. E me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado. E me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti. Eis-me aqui, Senhor.